O nome de Deus seja sempre louvado. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 8 em diante. O título da palavra é O Amor Fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos perturbeis, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Glória a Deus. Então o Senhor Jesus veio ao mundo para nos salvar, para nos remir, para nos perdoar de todo o mal. E está à direita de Deus, com todo o poder, toda a honra, toda a glória, com toda a autoridade e as potências. O Senhor, havendo-se-lhe, e tudo está sujeito ao Senhor Jesus. Os anjos, as potestades, as autoridades, as potências, tudo se está sujeito debaixo dos seus pés. O Senhor Jesus veio, nasceu de Virgem Maria, cresceu, foi batizado por João Batista no Rio Jordão, anunciou a salvação pelo seu nome, glória a Deus, constituiu os apóstolos, discípulos, ensinou a todos e deu autoridade para eles pelo Espírito Santo para fazerem sinais, prodígios, glória a Deus, curas, fazer o bem. Aquele que é de Deus faz o bem, ensina as pessoas a viver e a andarem em honestidade e sinceridade, fazendo o bem. Foi batizado, eles foram batizados também. E aqui fala do exemplo também
de Noé, nos dias de Noé. Se você não conhece, leia ainda a história do dilúvio. Noé ficou lá cerca de 100 anos construindo a arca. O tempo firme, as estações, as gerações, nasciam crianças, morriam pessoas, e a vida seguia normalmente. E o povo todo no desagrado, fazendo o que não convinha fazer. E criticavam, meneavam a cabeça, faziam assim, descaso de Noé e os seus filhos construindo a arca. Mas no tempo certo veio a inundação, veio água, começou a brotar da terra águas e chuva que não parava. E aí o anjo do Senhor, eles entraram na arca e foi selado a arca. Daí o homem não conseguia mais abrir aquelas portas, mesmo que quisesse. Noé não podia abrir, e eles batiam para entrar, mas era tarde demais. Fizeram um descaso sobre a construção da arca e o anúncio que Noé anunciava a eles que viria o dilúvio. E o Senhor salvou apenas 8 almas, a família de Noé. E Deus, aqui ele diz como em figura, como nos dias de Noé, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Então a paciência de Deus, aquele tempo todo, um século construindo uma arca, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também como uma verdadeira figura agora vos salva, o batismo. E agora pela água também, pelo batismo, pelo arrependimento, pela fé na palavra de Deus, pela fé em Jesus Cristo como nosso Salvador, você passando pelo batismo, aqui diz, não do despojamento da imundícia da carne, não somente, mas o Senhor te perdoa, você passa, você é lavado e regenerado, mas não somente isso, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Isto é um conjunto de coisas, de atos, de fatores, de obras que nos faz um verdadeiro cidadão dos céus. Então você crendo na palavra de Deus, crendo no batismo, você não só é perdoado, como o principal de tudo isso não é só passar no batismo, mas é a indagação, como diz aqui, a indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Você indagar no seu coração, eu vou ser batizado porque eu creio que isto é da vontade de Deus, vou ser lavado, o velho homem pecador vai ser sepultado nessas águas, o pecado vai ficar ali e vai ser lançado até as profundezas dos mares. Mas o principal de tudo é a indagação. Vou servir a Deus com alegria, com disposição, saindo dessas águas, sendo um crente diante de Deus, firme, um verdadeiro cristão, com uma boa indagação na sua cabeça. Isso é o principal. Então, passou o santo batismo, a pessoa vai começar a caminhar em Cristo, na graça de Deus, na salvação, pela palavra de Deus, com uma consciência firme diante de Deus. Não basta apenas ser batizado e ser perdoado ali os seus pecados pelo arrependimento, mas se não houver isso que está escrito aqui, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à direita de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. E o Senhor novamente um dia voltará sobre as nuvens, como está escrito, com os seus anjos, e virá buscar a sua igreja, aqueles que fizerem a vontade de Deus, que está escrita neste livro. Glória a Deus. Mas a palavra aqui, o assunto é a paciência na aflição, amor fraternal, segundo o exemplo de Cristo, para não falar mal das pessoas, para amar as pessoas
com amor fraternal, e não maldizer as pessoas, levantar calúnias, difamação, e isto é abominável diante de Deus. Não devemos falar dos outros, mas devemos falar para os outros, falar de Cristo. Vamos falar da salvação e de Jesus Cristo e não falar da vida alheia, não difamar. Aqui também diz para ter paciência quando falam de você, te caluniam. É triste uma difamação, mas não se esmoreça, levante a sua cabeça, faça suas orações e peça a libertação de Deus nesta parte, glória a Deus. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Vamos ser misericordiosos e afáveis, e falando bem. Se não podemos falar bem, vamos ficar quieto, não vamos difamar ninguém com a nossa língua. Não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Não vamos devolver a maldade. Se alguém nos faz mal, vamos orar a Deus por ele. O contrário, faça o contrário. Em vez de desejar o mal, mas quando orar também, não ore para Deus fazer mal para aquela pessoa. Mas só apresenta: Senhor, aconteceu isso e aquilo. Senhor, tira a mágoa do meu coração. Senhor, para que possa esquecer essa maldade e viver em paz. Porque se você guardar a mágoa no seu coração, quem vai sofrer é você que vai sofrer. O ofensor não vai estar lembrando mais disso, mas o que sofreu a afronta, o escárnio ou a calúnia, esse vai sofrer a ofensa. Quem sofreu a ofensa que sofre. Então peça para que Deus tire isso do seu coração. Aleluia. Sabendo que para isto fosse chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Então, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, sabendo que para isto foste chamado, para que por herança alcanceis a bênçãos. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Então, refreia a sua língua e passe a ter boas conversações. Comece a falar das coisas de Deus, comece a ver virtude nas pessoas, fale daquilo que as pessoas sabem fazer, das virtudes, daquilo que a pessoa é boa naquilo, mas nunca critique, não fique só buscando criticar. Elogie, passe a aprender a elogiar, a ver nos outros o lado bom e positivo. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Olha que conselhos maravilhosos. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Lembre-se disso, Deus está olhando e os olhos dele estão sobre os justos. E os seus ouvidos atentos às suas orações. Então busque a justiça, que os ouvidos de Deus estão atentos quando você dobra os seus filhos e busca a Deus com as suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Lembre-se disso também. Vamos procurar falar o que convém falar. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Fazendo o bem, dificilmente alguém vai te fazer mal. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. Se falarem mal de você, você não devendo, você glorifica a Deus, que você é um bem-aventurado diante de Deus. Isso aqui está escrito também lá em Mateus, lá nas bem-aventuranças também para aqueles que sofrem o mal, as injustiças, por amor de Jesus Cristo. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Então essa é a palavra de hoje sobre o amor fraternal e a paciência na aflição. Sofra a aflição segundo o exemplo de Cristo, que sofreu vitupério e grande aflição por amor da tua alma, por amor das nossas almas. Viva em paz e creia na palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.